Irmãos, o texto que nós lemos aqui diz que na casa de César, em Roma, haviam santos. Santo significa separado, significa purificado, significa consagrado. Este é o nosso tema. Há santos na casa de César. Você pode repetir comigo? Há santos na casa de César. Escute. Deus nos chamou do império das trevas e nos separou para o seu louvor, para a sua glória. Deus nos santificou e tem nos santificado a cada dia, quando nos empenhamos em buscá-lo. Por isso que ele diz: sejais santos, porque santo é o vosso Deus. Em Hebreus ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus nos separou para um homem que Deus usou com poder e graça para fazer diferença. Foi este homem aqui, Paulo. Paulo evangelizou toda a Ásia naqueles seus dias. E interessante, queridos e queridas, que Deus teve a sua estratégia para usar o seu vaso, que era Paulo, para fazer a sua obra. Sabe o que Deus fez? Deus deixou que Paulo ficasse preso. A estratégia de Deus foi usar os homens para aprisioná-lo, para que através da sua prisão ele pudesse realizar uma obra extraordinária num país da sua época chamado Roma. Paulo era o melhor, era o cheio do fogo, e Deus precisava daquele homem como um canal de sua bênção, como um instrumento para executar a sua vontade, os seus propósitos naquele país dominado pela pecaminosidade, Roma. Deus pegou o melhor que ele tinha, o cheio do fogo, o mais inflamado, aquele que era perseguidor da igreja. Deus, na sua sabedoria, converteu Saulo de Tarso. Já pensou o que estou dizendo, queridos? Deus prendeu Paulo em Roma. O que, pastor? A gente não prega que Deus, o Deus que até os fios de cabelos e folhas das árvores estão contados por ele. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. A Bíblia diz, irmãos, os caminhos de Deus não são os nossos, nem os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Deus tinha um plano na vida de Paulo naquele local. Quando ele fala aqui, olha, da casa de César, ele está falando da prisão. Que Deus criativo, que Deus estratégico. Ele prendeu Paulo para fazer alguma coisa ali. Irmãos, se Deus não tivesse prendido Paulo em Roma, nós não teríamos Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Filemon. Ele teve que ficar preso para poder editar as cartas. Quase a metade do Novo Testamento. Paulo ficou preso, e aqui no texto de Filipenses a gente vai ver que ele ficou preso, guardado pela guarda pretoriana. A guarda pretoriana, diz um comentarista, que era composta de 9.000 soldados. Esses soldados eram soldados especiais do exército romano. Era a tropa de elite de César. Estes soldados eram os soldados especiais do exército romano. Eram soldados, 9.000. Sairia daquilo ali os futuros comandantes do exército. Os homens que decidiriam os rumos da nação de Roma. Os homens influentes sairiam desta guarda pretoriana. Paulo chegou a Roma como preso político. Paulo começou a pregar, e ele pregava que Jesus era o Senhor. Hoje isso não significa nada para muitos de nós. Jesus é o Senhor hoje virou moda, virou adesivo para geladeira, virou adesivo para colocar em carro de qualquer cidadão. Mas naquela época, Jesus é o Senhor, era vida ou morte. Porque quem era o Kyrios daqueles dias era o imperador, o César. Naquela época, quando César passava, todo mundo tinha de ajoelhar perante ele. E Paulo não aceitou isso. Naquela época, quando César passava, todo mundo tinha de gritar e dizer Kyrios.
era o Senhor, o Kyrios, no grego, Senhor. E Paulo então declara com toda ousadia quem era o Kyrios. Era Jesus Cristo, Filho de Deus, e não César. E isso significava o seguinte, gente. A senhora, irmã, presta atenção. Se a senhora morasse naquela época e o seu marido saísse de casa, poderia nunca mais voltar, porque se uma legião romana encontrasse, ou uma centúria o encontrasse, uma centúria composta com 100 soldados, se encontrasse seu filho ou seu marido e pedisse para ele dizer Kyrios, Kyrios, e ele não dissesse, não falasse, e ele declarasse Kyrios, era o Senhor Jesus. Se ele não falasse Kyrios César, sabe o que acontecia? Ele seria morto. E Paulo começou a pregar, irmãos. Ele dizia que quem era o Senhor da vida, o Senhor do mundo, o Senhor de tudo e do próprio império é Jesus. Por isso que quando você lê a palavra de Deus aqui no livro de Atos, você vai ver que onde que Paulo chega havia confusão. As autoridades pensavam que ele estava pregando uma nova ordem política. Ele ficou preso em Roma e através da prisão pessoas são convertidas, foram transformadas. Através da cadeia, meus irmãos e irmãs, Paulo gera filhos espirituais. Através da cadeia, pessoas se tornaram santas, separadas pela graça de Deus. E veja, irmãos, que eram pessoas de dentro do governo, eram pessoas de dentro do palácio, eram pessoas que faziam parte da corja romana, eram as pessoas de dentro da política de Roma. Olha a estratégia de Deus. Deus prendeu Paulo para evangelizar aqueles ímpios de Roma. Em Roma era uma depravação. A nação romana era a nação mais depravada daqueles dias. Se você ler Romanos capítulo 1, você vai ver que depravação, que miséria, que podridão era aquele país nos dias de Paulo. Mas Deus, em meio àquela podridão, usa o apóstolo Paulo para fazer diferença. Ele usa o apóstolo Paulo para fazer santos ali, há santos na casa de César. Este é o nosso tema. Há santos na casa de César. Deus usou Paulo para separar muitos da política, da economia romana. Deus quer nos mostrar através disso, queridos, que é possível ter santos em qualquer lugar. Santo significa separado, santo significa consagrado, separado para algo. Deus quer nos mostrar que em qualquer lugar pode ter santos. Lá naquele lugar, entendeu? Lá naquele lugar tinha santos. Há santos na casa de César. Foram separados para fazer diferença. Neste versículo aqui, mostra que em Roma existia santos. Em Roma existia separados. Deus havia separado naquela nação promíscua, idólatra, depravada, os santos dele. Aqui em Montes Claros, aí na sua cidade, Deus tem separado os jovens. Aí na Unimontes, aí na Santo Agostinho, aí na Funorte, no Ibituruna aí, na faculdade, aí na sua cidade aí. Há santos em todo lugar, há santos na política, há santos em todo lugar. Havia santos lá em Roma. Há santos em várias facetas dessa sociedade de Montes Clarense, dessa sociedade aí na sua cidade. Há santos lá na Síria, há santos lá naquele meio, daquele povo lá naquela situação, entre aqueles islâmicos lá, muçulmanos. É possível ter santo na política da cidade? Sim. Há possibilidade de ter santos na faculdade de Montes Claros? Sim. É possível ter santo entre os camelôs da cidade? Sim. É possível ter santo nos carrinhos de sanduíche? Sim. É possível ter santos nos bancos de Montes Claros? Sim. É possível ter santos em todo lugar. Eu não sei se os irmãos estão entendendo a profundidade, a riqueza, a beleza deste texto aqui. Há santos na casa de César. Eles vos saúdam. Deus separou você, meu irmão. Você é santo. Você foi separado para fazer diferença. Nesta família aí, cheia de idolatria. Nesta família onde só há pessoas envolvidas com tráfico, com drogas. Há um santo aí, é você.
Quando você estuda sobre Roma antiga, estuda para você ver. Você vai ver que em Roma antiga tinha tudo. Tudo quanto é desgraça. Parece que o esgoto da humanidade estava ali. Roma ficou conhecida pela sua depravação, pela promiscuidade, pela depravação na área da sexualidade. Lá tinha mãe mandando envenenar o filho para ele não ficar com herança. Marido mandando matar a esposa para que a mulher não tocasse em seu dinheiro. Lá tinha senadores que tinham 2, 3 amantes. Não mulheres, mas homens. Rapazinhos gigolos de 13, 14 anos, chamados os éfebos. Lá em Roma, irmãos, lá em Roma, na casa de César, tinha sujeira, tinha traição, tinha depravação, tinha mentiras. E você diz, ô cidade desgraçada, será que tem jeito para aquela cidade? Você poderá me dizer o seguinte, lá tinha crente, pastor? Lá tinha pastor Eugênio crente? No meio daquela situação, governo déspota, de toda aquela depravação, tinha crente. Sim, irmão, tinha sim. Lá na casa de César tinha aqueles que foram separados pelo Senhor. Deus santificou ali muitos, não os tirou do palácio, os deixou no palácio. Deus não os arrancou dali, Deus os separou para que ali fizesse diferença. Eles seriam ali diferentes em meio àquele esgoto. Este é o contexto aqui onde Paulo escreve. Paulo está dizendo aqui que tinha crentes na casa de César. Paulo diz aqui no versículo que na casa de César tinha santos, separados. Esse é o nosso tema, há santos na casa de César. E a primeira lição que aprendemos neste texto é o seguinte: não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Isso mesmo, irmãos. Deus nos separou para fazer diferença e não é o lugar que vai te fazer. Não é você mudar de empresa, mudar de família. Há santos na casa de César. Havia pessoas naquele lugar que, apesar de tudo, faziam diferença. Tem muito crente hoje que na igreja pula, bate palmas, dá glórias a Deus, aleluias. Mas lá no serviço, e lá fora como fica? E aí na sua família, minha irmã? Aí no banco, aí na prefeitura, aí neste posto? Irmãos que são bênçãos na igreja, mas no dia a dia não fazem diferença. É na escola. Você, moça, fomos chamados para fazer diferença. E não é o lugar que faz a diferença, mas eu vou fazer a diferença. Tem alguns crentes que estão orando para mudar de serviço. Aí pede oração na igreja. Pastor Eugênio, pastor, orem por mim. Irmãs da oração, orem por mim para eu arrumar um emprego melhor, porque lá no meu emprego eu estou sendo perseguida. O pessoal lá fala indecência, fala palavrão. Ali não é um ambiente de uma ungida como eu trabalhar, não, ungido como eu. Mas é lá que você tem de brilhar, minha irmã. É lá que você tem de fazer diferença. Você foi separada não para ficar, para isolar do mundo. Você é uma santa separada para fazer diferença. Aí você arruma um emprego numa loja que só tem crentes, numa livraria que só tem crentes, numa empresa que só tem crentes, e vira um fofoqueiro, uma fofoqueira. É lá que é o seu lugar. Você está querendo se isolar, não é? Tem crente assim, irmãos. Querem ser crentes, mas na igreja, só onde tem irmãos, aí não tem quem aguenta o bando de doegues fofoqueiros. É verdade, irmãos, que tem exceção. Mas tem um bando de crentes que trabalham juntos e acabam fofocando da irmã Beltrana, Ciclana, fofocam como foi o culto, como foi o coral, como foi a roupa do pastor. Ser crente no meio de crente é chique, não é verdade? Todo mundo fala a mesma língua, não é? Agora no trabalho, onde aquele chefe canta quanto é secretária, onde você tem sido cantada. Pastor Eugênio, ora por mim para que eu possa mudar de emprego, pastor. Olha, tem gente lá, pastor, esse pessoal envolvida no ocultismo. Pastor, tem gente lá que fez pacto com Satanás. Mas é lá que você vai fazer diferença. Há santos na casa de César. Há santos na casa de César. Lá na casa de César, aqueles irmãos fizeram diferença. Olha, pastor, meu patrão toda hora
Toda hora. Ele manda falar que ele não está lá, não. O que eu devo fazer? Fala com a pessoa no telefone que ele está lá. Mas se eu perder o emprego, você vai fazer diferença. Agora tem alguns crentes, gente, que são covardes. Eles mentem o tempo todo, dizendo que o patrão não está. Aí depois pedem conta e muda para outro lugar pior. Você deve falar a verdade, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Faça diferença. Então escute. Você precisa de ser um tição aceso naquela escuridão. Você tem de ser uma luz a brilhar ali. Você precisa de salgar naquele lugar, naquela carne que está apodrecendo. Não é a pessoa que faz o lugar, não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Nós estamos refletindo hoje sobre esse tema, há santos na casa de César. O que faz a diferença é se o Espírito Santo te tocou. É isso que faz a diferença. Paulo entendeu. Os crentes de Roma, da casa de César, entenderam que não é o lugar que faz diferença, mas o que faz a diferença é a pessoa estar comprometida com Jesus, é a pessoa estar cheia da unção de Deus, é a pessoa estar cheia do amor de Deus, não é cheia de fanatismo não, viu gente? É cheio do poder da graça. O que faz a diferença é você ter a presença do Espírito Santo. Tem gente que fala o seguinte, eu acho que eu devo mudar de mulher. Essa mulher é complicada demais. Tem mulher que diz, eu tenho de mudar de marido porque... Sabe o que é isso? Porque na verdade as pessoas pensam que é o lugar, que é mudar de marido, quer mudar de esposa, quer mudar de trabalho. Não é o lugar que faz a diferença. Não é trocar de mulher, não é trocar de marido. Você precisa de entender, de compreender que Deus te colocou nessa família para você fazer diferença. E maior é o que está contigo. E onde a luz chega, as trevas têm que sair. Ah, pastor Eugênio, mas na minha empresa lá, na empresa lá, pastor, olha, mas o pessoal lá tem pacto com capeta, com não sei o que lá mais. Eles mexem com a superstição. E eu sinto arrepiada. Minha irmã, você tem que parar de sentir arrepiada. Porque maior é o que está contigo. Você é luz. E onde a luz chega, as trevas têm de sair. Entende? Tem gente que fala o seguinte, olha, se eu fizesse parte daquela igreja, essa minha igreja é tão pequena, esta minha igreja é tão assim. Você conhece esse tipo de gente? Vive só de se meu pé fosse assim, se meu cabelo fosse assim, se a minha voz fosse assim, se eu ganhasse, se eu fosse casado com um homem desse, se eu fosse casado com a mulher daquela. Pare com isso, meu irmão. Pare com isso, meu jovem. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. O problema é com você. Já viu aqueles crentes que ficam mudando de igreja? Eu sou contra mudar de igreja? Não, de repente você encontra um lugar que você sente abençoado. Eu me lembro que eu morava em Brasília, eu era jovem, mas a igreja que eu congregava era uma igreja muito tradicional, e eu procurei na época uma igreja que pudesse, na verdade, ser uma igreja mais festiva. Agora, eu estou dizendo desse crente que fica igreja. O problema não é a igreja, o problema é você. Eu já contei aqui de uma mulher que procurou o Dr. Billy Graham e falou com o Dr. Billy Graham, Dr. Billy Graham, eu vou de igreja em igreja, e não encontro uma igreja perfeita, que combina, que dá certo comigo. Aí o Dr. Billy Graham falou assim, se você, minha irmã, encontrar alguma igreja igual você está querendo, não entre nela. Não entre nela. Entende? O problema estava com ela. Hoje, meu irmão, é preciso você despertar a santos na casa de César. Aqui, em Roma, no meio daquela depravação, daquela iniquidade, daquela situação horrível de idolatria, havia lá os escolhidos de Deus, os santos de Deus. Paulo estava preso em Roma. E ele fala para si mesmo, aqui é o lugar que o Senhor vai abençoar. Aqui é o lugar que Deus vai me abençoar. Aqui é o lugar que Deus vai converter pessoas. Aqui é o lugar que o fogo do Espírito vai pegar. É aqui, porque eu estou aqui e Deus está aqui. E eu sou um vaso de Deus, um canal para fluir a sua bênção. Eu quero perguntar para você que trabalha nessa empresa aí, nessa indústria. Você que trabalha nessa faculdade aí que é crente. Você que trabalha aí nesse banco. Você que trabalha no hospital aí. Ei, você que trabalha aí nesse escritório aí, você que trabalha aí como secretária deste médico,
Este médico, você já apresentou para ele a Jesus? Neste hospital, você tem aproveitado os meios como enfermeira para poder ganhar para Jesus as pessoas que estão sendo internadas aí? Dê frutos onde Deus te semear, minha irmã. Deus te colocou aí para você dar frutos. Frutifique. A estratégia que Deus teve para poder ganhar os da guarda pretoriana, aquele povo ali dentro do palácio, foi prender Paulo. Tem horas que Deus tem de permitir alguma situação difícil acontecer conosco, como santos dele, como escolhido dele, porque ele quer nos usar como usou Paulo. Então não fica pensando que você está aí por um acaso, não, bênção. Escute. Deus chamou Ezequiel e levou em um vale de ossos secos. Ezequiel, o que tu estás vendo? Ele disse, meu Deus, eu estou vendo um vale de ossos secos. E Deus disse, de novo, Ezequiel, o que tu vês? O que tu estás vendo? Eu estou vendo um vale de ossos secos. Deus está perguntando para você neste momento, que me ouve, minha irmã. O que você está vendo? Deus perguntou para Ezequiel e Deus está me usando para perguntar para você, minha irmã. O que você está vendo? E você diz, eu estou vendo um casamento seco, o meu casamento está seco, a minha casa parece um cemitério, meu marido está indiferente, os meus filhos não conversam, a minha filha não está indo bem no casamento. Talvez é você, colega pastor. Você diz, meu ministério está seco, não está dando certo, tudo está morto, meu Deus. Mas Deus disse para Ezequiel, olha agora, Ezequiel, profetize. E Ezequiel profetizou e o exército ficou de pé. Então profetize, filho do homem. Deus vê aí na sua casa um exército em pé, mas você precisa de declarar a palavra dele. Deus vê lá no seu trabalho gente transformada, mas é você que ele quer usar para fazer diferença. Deus te chamou para fazer diferença. Ao invés de ficar aí reclamando do seu patrão, murmurando, fale de Jesus para ele, prega o evangelho. Se você começar se dispor aí para ser usado, Deus vai te recompensar. Escute, a Bíblia diz que Davi foi levar uma merenda para seus irmãos e ele viu aquela sombra. Ele pergunta aos seus irmãos, o que está acontecendo? Todos tremiam, todos estavam aterrorizados, mas Davi declarou, quem é este circunciso para afrontar o Senhor dos exércitos? Davi se prepara para enfrentar o gigante. Ele caminhou em direção ao gigante, olhando como Deus olha. E Davi derrubou aquele gigante no seu território. Entendeu? Foi lá no território dele. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Faça diferença aí na sua casa, aí no seu trabalho, faça diferença aí na escola, faça diferença no banco em que você está. Faça diferença como professora. Você leciona, mas continua propagando aquelas besteiras todas sobre a evolução, sem fazer alguma observação. Tem muito crente comendo do cardápio do diabo. Você trabalha naquela loja, mas ninguém sabe que você é crente. Esse é o nosso tema hoje, irmãos. Há santos na casa de César. Há santos na casa de César. Os santos entendem que eles estão naquele lugar para fazer diferença. E fazer diferença exatamente, em primeiro lugar, é entender que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Em segundo lugar, o separado para fazer diferença, o santo na casa de César, há santos na casa de César, ele entende, ou eles entendem, que as melhores oportunidades estão à sua volta. Meus irmãos, Paulo entendeu isso. Paulo não ficou reclamando, não. Ele entendeu que ao seu lado tinha alguns guardas e pregou o evangelho, falou de Jesus. Ele aproveitou e proclamou a palavra de Deus. Olha, de 6 horas os guardas revezavam, 4 guardas. 2 ficavam de um lado e 2 de outro lado. Eram guardas ateus, eram guardas dominados por aquele sistema corrompido. Eles não criam em nada. Eles eram acostumados a declarar e ouvir e fazer as pessoas dizerem que o nome de César, que era o Kyrios, era o Senhor. Mas Paulo, cheio do fogo de Deus, cheio do Espírito, pregou, mostrando que Jesus que era o Kyrios. E ele editava suas cartas audível e dizia,
aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, recebido por anjos, crido no mundo, recebido na glória, ele está vivo. E alguns irmãos iam lá para visitá-lo. E ele contava alguma experiência das curas que Pedro fez, dos milagres, dos prodígios que todos os discípulos estavam realizando em nome do Senhor Jesus Cristo. E os guardas ficavam com os olhos lá, esbugalhados. E se interessavam e queriam ouvir. E certamente, irmãos, alguns pensavam, mas César que é o Senhor não faz nada. César é o Senhor e não faz nada. Pelo contrário, ele só mata, só oprime, só coloca jugo. Quem sabe os guardas poderiam ter dito, mas o nome do César nunca expeliu demônios. Quantos ali creram, irmãos? Paulo não perdeu a oportunidade. Então escute, Deus vai te abençoar onde você está. Olha aí, irmã, não perca a oportunidade. Há santos na casa de César. A casa de César é esta loja aí, onde o teu patrão é avarento, onde o teu patrão é promíscuo, onde a tua patroa é avarenta, é idólatra, é supersticiosa, onde aí todos só falam o dia todo besteira. Sabe, quem sabe você vai assim, pastor Eugênio, é o dia todo, pastor, o povo só falando indecência, só fala de mulher, só conta piada. Irmão, despreze o linguajar deles, mas prezem eles, amem eles, faça diferença. Deus te colocou naquele posto lá, para você ganhar aquela colega sua. Deus te colocou na cidade de Montes Claros, e isso é a oportunidade que Ele está dando para você fazer diferença, para você não perder a oportunidade. Você nunca convidou seu colega de serviço para ir na sua igreja, é? O que é isso, meu irmão? Hein? As melhores oportunidades estão à nossa volta, gente. Paulo não perdeu a oportunidade. Até a oportunidade de casar está aí, ó. Está aí ao teu lado. A bênção está lá na sua igreja. Deus te trouxe para Montes Claros aqui, não é para você ficar reclamando do sol de Montes Claros, que Montes Claros é isso, que Montes Claros é cidade muito suja. Esse dia um camarada começou a falar, mas Montes Claros é isso, que calor, e falando, e amaldiçoando o dia. Gente, querida, Deus te trouxe aqui, e eu volto a falar o primeiro ponto, não é o lugar que faz a diferença. Não adianta você ir para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para um lugar, olha, chiquérrimo. Não adianta você querer sair daqui e ir para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos também tem corrupção. Nos Estados Unidos também tem assalto. Nos Estados Unidos tem violência. Mude de mentalidade, meu irmão. Mude, minha irmã, de mentalidade. Abra a sua visão. Deus te trouxe para Montes Claros para você vir para cá, para fazer diferença. Essa é a cidade maravilhosa que Deus me deu a graça de vir para cá. Tem 18 anos que eu moro em Montes Claros. Foi aqui que Deus me abençoou e tem me abençoado. Foi aqui que Deus me deu a bênção de encontrar a paixão da minha vida, Giselda. Foi aqui que nós ganhamos a nossa segunda filha, a Luninha. Foi aqui que Deus me deu a graça de conhecer tantos amigos, tantos irmãos. Foi aqui que Deus tem me dado, é aqui que Deus tem me dado amizade, pessoas não crentes, pessoas até mesmo ateus. Não podemos perder a oportunidade, irmãos. Tudo está aqui nos nossos olhos. A maneira como você vê as coisas. Há santos na casa de César. É preciso, lá no seu trabalho, você fazer diferença, assim como aconteceu com Eliseu. Quando Eliseu mandou avisar o rei da Síria, olha, para que saibam que há um Deus em Israel. Na sua empresa lá, aquele povo lá desesperado, desesperançado, aquela mãe sofrendo, e você tem que falar assim, olha, eu quero apresentar para a senhora um Deus diferente, um Deus que você nunca ouviu falar sobre ele, é o Deus da Bíblia, é o Deus de milagres, é o Deus de poder. Há santos na casa de César, há santos nessa farmácia, há santos neste hospital, há santos. Entendeu? Há santos na casa de César. Então faça diferença. Tem, irmãos, olha, tem gente na casa de César que foi chamado por Deus para fazer diferença. Como é que aconteceu, olha? Não perdeu as oportunidades à sua volta. Ouviu a história que mandaram um vendedor de sapatos para o interior da África. Daí a alguns dias, este homem mandou um telegrama dizendo, me tira daqui, o povo daqui só anda descalço, não calçam sapatos. Tiraram o homem de lá
e mandaram outro vendedor. Um mês depois, o homem manda um telegrama dizendo: me manda uma carreta de sapatos. Todo mundo aqui vai usar sapatos. Eles não têm costume de usar sapatos, mas eles vão aprender a usar sapatos. Isso é visão da oportunidade, irmãos. Diz que o pessimista e o otimista diferenciam da seguinte forma: o pessimista vê na oportunidade uma grande dificuldade, mas o otimista vê na dificuldade uma grande oportunidade. Você é santo de Deus, você foi chamado para fazer diferença. Tem tanta gente aí pessimista dizendo esse negócio de costurar malha não dá dinheiro. O tanto de gente que está ganhando dinheiro. Entendeu? Eu conheço uma irmã aqui em Montes Claros que faz roupas íntimas e tem ajudado seu marido. Ele tem prosperado. Esses dias de crise aqui em Montes Claros, no nosso país todo, é ter visão, querida. Não é você trocar de marido, trocar de esposa, trocar de casa, trocar de carro. Você precisa de converter seu coração. A oportunidade de ser feliz com sua mulher, a oportunidade de ser feliz com sua família, a oportunidade de reconciliação, a oportunidade de reconstruir a sua família. É o nosso tema de hoje, gente. Há santos na casa de César. Paulo estava lá em Roma. E naquela Roma, aquele lugar terrível, o apóstolo Paulo diz o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Será que tem jeito para o Brasil? Essa corrupção generalizada. Será que tem jeito para o país nosso? Corrupção desde o menorzinho até o maior. Será que tem jeito no nosso país? Um país da idolatria, um país da depravação, um país onde as crianças, os menores, são abusados. Um país conhecido como o país da pedofilia. Um país conhecido mundialmente como o país da corrupção. Será que tem jeito, irmãos? Depende a sua visão. Se você continuar olhando aí para essa mídia televisiva, para essas revistas que não conhecem a Deus, você vai acabar, irmão, introjetando de você a derrota, o fracasso. Tem a visão de Deus, há jeito sim. Vamos crer na palavra que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. É entender isso, as oportunidades estão ao nosso redor. As oportunidades mais sensacionais, as oportunidades mais curadoras, as oportunidades mais tremendas. A oportunidade está aí, meu irmão. As melhores oportunidades estão aí, querido. Saia da preguiça. Gente que tem um bando de crentes aí, ó, preguiçosos, que só ficam de casa em casa, esquentando o sofá do outro. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Entendeu? Emprego tá difícil? Claro, eu sei que tá difícil, que eu não posso cair no exagero, né, irmão? O emprego tá difícil, tá? Mas, irmão, ainda que você ganhe pouquinho, mas trabalhe. Aproveita as oportunidades. Entende? Escute, meu irmão. Ouvi uma história que saiu no jornal nosso aí, Estado de Minas. Em Graxate, começou a construir a sua segunda casa. Em Graxate da praça. Aí você diz assim: engraxate? Ah, engraxate não dá. Não dá. Vender lanche? Vender pastéis? Encontrei um irmão daí, ó, da igreja, que me disse que vendendo coxinhas, pastéis, pequenas pizzas, vai agora comprar o seu carro para trabalhar. Empreendedor. As oportunidades estão ao nosso redor, irmãos. E nós, como servos separados por Deus para fazer diferença, temos de mostrar ao mundo que pelas mínimas coisas dá para ser melhor, dá para fazer diferença. Eu quero declarar agora em nome de Jesus, sobre a tua vida, que você vai abrir os seus olhos, erguer os teus olhos na frente, porque as grandes oportunidades vão surgindo. Você tem Deus, Deus está contigo. Peça a Ele visão. Abra o teu coração para que você aprenda isso. Entendeu? Em terceiro lugar, há santos na casa de César.
Os santos da casa de César foram colocados ali, estavam ali para fazer diferença. E em terceiro lugar, os separados da casa de César, você na sua empresa aí, na loja, na fábrica, entendem que Deus não tem lata de lixo. Entende? Deus não tem lata de lixo. Você olha para Roma, para aquele lugar de impiedade, maldade, malignidade, depravação, podridão, e quanta imundície, e você diz, na casa de César, este povo podre, este povo imundo, estes homens, sabe, entregues a essa promiscuidade, estes assassinos, estes homicidas, lá só tem lixo. Não, meu irmão, não, meu irmão. Lá tinham separados, lá tinham santos, lá tinham as novas criaturas, lá tinham os que foram comprados e remidos pelo sangue do Imaculado Cordeiro, lá tinha gente que foi separada para fazer diferença. Isso é para nós entendermos, irmãos, que Deus não tem lata de lixo, Deus não tem monturo não, pelo contrário, Deus tira do lixo o que não presta e dá o seu toque especial. Deus não é entulhador não. Alguns de nós achamos que algumas pessoas não vão converter. Nós vemos aí alguns alcoólatras, assassinos, drogados, pedófilos, estupradores. A sociedade os joga na lata de lixo. Sabe por quê? Porque a gente é incrédulo quanto ao poder transformador de Jesus. Alguns de nós pegamos a nós mesmos, enrola, amassa e joga na lata de lixo. Esse dia eu conversei com um irmão, ele falou assim, pastor Eugênio, é que eu sou, na verdade, eu sou um retardado. Olha para você ver, um crente dizer que ele é retardado. Eu posso até ter algumas deficiências, mas sabia que o ser humano é o ser humano é o ser mais fácil de adaptar e na verdade, ter mudança? É? Então, muitas vezes nós fazemos assim. Nós temos a nossa caverna de horror. É tão intensa que a gente está aí na igreja trabalhando, mas já pegamos a nós mesmos e jogamos na lata de lixo. Você não é lixo, meu irmão. Você não é lixo. Você é precioso. Você é preciosa. Você é um santo separado por Deus. Tem gente que coloca o seu pecado maior do que o Deus que perdoa. Isso acontece com você, meu irmão. Viu, irmã? Você caiu, mas não se perdoa. Você há tempo que já se jogou na lata de lixo. Você precisa entender que o Deus da Bíblia é um Deus que não despreza. Ele é um Deus que te ama. Ele é maior do que o seu pecado. Ele perdoa. Seja qual for o seu pecado que você cometeu. Hoje é dia de você sair dessa lata de lixo que você mesmo se jogou. Ou quem sabe foi a sua igreja. Todos abandonaram você. Todos viraram as costas para você. Você adulterou, o seu marido não te perdoou até hoje. Está aí falando de você. Mas Deus te perdoa. Deus não te joga no lata de lixo. Deus quer que você seja sincero, sincera, quebrando diante dele. Deus quer um coração compungido, contrito. Diz a Bíblia aqui no Salmo 51 que ele não despreza. Ele despreza o jactancioso. Ele despreza o blasfemo, o sem compromisso. Mas se o caído achegasse diante dele, ele ama, seja qual for o seu pecado. Se você adulterou, ele te perdoa. Se você prostituiu, engravidou e está arrependida, Deus te perdoa. Se você praticou o roubo, Deus te perdoa. Se você cometeu um aborto, se você cometeu um aborto, ele te perdoa. E essa criancinha não fica aí com esse seu revolta para gerar depois problemas na psique, na alma do seu filho, do seu filhinho que está aí sendo gerado. Quem sabe você pensou até tirar sua vida. Você vive aí em constante depressão por causa disso. Deus te perdoa. Deus te perdoa. Lá na casa de César havia gente santa. Lá havia os escolhidos. Lá havia os escolhidos dele para fazer diferença. Lá em Roma era um lixo. Lá em Roma era lixo. Na visão de alguns era. Só tinha depravação, criminalidade, loucura, todo tipo de corrupção. Era uma podridão, era. Mas lá haviam as joias preciosas de Deus. Lá tinham pessoas que Deus colocou a sua chancela. Você precisa de olhar para o espelho, olhar para você mesmo e glorificar a Deus, porque você é uma pessoa importante, especial, escolhida por Deus. Você não é lixo, meu querido.
Você é perfume de Deus. Você tem valor diante de Deus. Quem sabe é você, irmã, que foi traída, que foi desdenhada pelo seu marido. Você foi abandonada e se encontra nesse funeral psicológico, nesse cárcere aí. Deus diz para você neste momento, me usando. Aqui em Isaías 54 diz o seguinte: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu marido é o teu... Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Senhor dos Exércitos. O Santo de Israel é o teu Redentor. E ele é chamado de Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento, te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti. Diz o Senhor, o teu Redentor. Está me ouvindo, irmã? Ei, irmã, está me ouvindo o que Deus está dizendo para você? Que você, que está se sentindo desprezada, é Ele que te chama. É Ele que tem misericórdia de ti. Entendeu? Este texto tem um contexto totalmente diferente. Entendeu? Mas eu senti no coração que haveria de dizer isso para você. Guarde isso aí com você. Como se você fosse Sião de Deus. Você tem de compreender que você não é lixo. Deus não tem lata de lixo. Faça diferença. Tem algumas moças que começam a namorar e começam a dizer, eu não mereço ele. Tem irmão que diz assim, ela é tão bonita, eu não a mereço. Você se acha lata de lixo? Deus não tem lata de lixo, não. Deus não tem lata de lixo. A Bíblia diz aqui no Salmo 113, que ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, do lixo o necessitado, e o faz assentar ao lado dos príncipes. Sim, dos príncipes do seu povo. Você está no monturo? Você estava no mundo de podridão, mas o Senhor, o artista plástico, por excelência, te pegou de lá e te deu brilho. Ele te lavou com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Ele te fez nova criatura. Sabe o que a Bíblia diz aqui em Efésios 2:10? Depois você lá na tua casa aí. O apóstolo Paulo aqui diz, olha, vós sois feitura de Deus. Sabe o que significa feitura aqui? Poema de Deus. Você é um poema, minha irmã. Você é um poema, irmão. Você tem de valorizar você. Você tem de sair desta vida de fracasso. Deus tem um plano na tua vida. Deus quer fazer de você uma pessoa nova. Quem sabe você se entregou nas drogas. Você está aí e você fala assim, não tem jeito. Não tem. Tem jeito para você. Você se entregou a essa vida promíscua. Entendeu? Essa vida aí, você se sente a pessoa como se fosse lixo, mas você não é lixo. Você tem valor, o Espírito Santo quer mover em você, e para você que já converteu, ele se move em você. Você foi separado pelo Eterno para fazer diferença neste mundo de iniquidade e podridão. E é interessante que quando você coloca uma fruta podre no meio de 20, logo as 20 apodrece também, não é? Mas com um cristão que foi separado por Deus, não. Hein? Você é um no meio de 30 pessoas que estão apodrecendo pelo pecado. Ali você vai fazer a diferença para restaurar o nome. Restaurar aquela pessoa em nome de Jesus. Você foi separado. Você tem de louvar a Deus pelo serviço que você tem. Você me diz, pastor Eugênio, lá no trabalho, no lugar que eu trabalho, tem muita nojeira, é um lixo. Se lá é um lixo, faça o papel então de gari de Deus. Tire de lá as coisas contaminadas com a sua presença. Através do seu testemunho, através da sua vida, muitos serão transformados. Deus não tem lata de lixo. Este é o nosso tema. Há santos na casa de César. Há santos na casa de César. Você diz aí, aquele camarada é blasfemo, incrédulo. Estou cansado de pregar para ele. Mas continue pregando, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra. Em quarto e último lugar,
em quarto e último lugar, escute, os que foram chamados para ser santos e fazer diferença, entendem que não existe limites para a ação poderosa de Deus. Deus não está preso, irmãos. Precisamos entender isso. Deus não está preso à sua posição, compreensão teológica. Ninguém pode deter Deus. Jó disse assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus, de uma maneira soberana, prendeu Paulo em Roma, porque este era o seu plano estratégico. Você diz: em Roma, na casa de César tem crente, tem gente santa lá. Você é tão preconceituoso. Há naquela casa lá pessoas que Deus tem para trabalhar. E você me diz: naquela casa ninguém converte. Aquele camarada não tem jeito para ele não, pastor. Mas tem jeito, irmãos. Na casa de César, Deus salvou, santificou aqueles irmãos para fazerem diferença. Isso significa que nos dias de hoje, a gente tem de entender que há a possibilidade de ter santos na política. Pode ter santo na faculdade, na escola, no casamento. De vez em quando eu encontro alguém: ah, não, pastor, tudo quanto é político é corrupto. Olha, pastor, o crente não pode entrar na política, não. Pelo contrário, meus irmãos, é lá que o crente tem de entrar. Essa visão míope nossa, deformada sobre política. Aí a gente entrega tudo mesmo para aqueles que são filhos do diabo, para aqueles que não querem compromisso com Deus. É na política, é lá. Ah, pastor Eugênio, mas aquele lugar é só homem terrível, promíscuo. É lá. Irmãos, entende? Escute, é preciso entender isso. É preciso entender que lá, na política, no trabalho, é naquela peladinha que vocês têm, que aqueles caras só ficam falando de mulher, xinga palavrão, é lá que você vai fazer diferença. E vai começar fazendo diferença não falando palavrão. Eles vão te respeitar. Entendeu? Eles vão te respeitar. É preciso entender isso. Que Deus tem as suas estratégias. Não há limites para a ação poderosa de Deus. Onde você menos espera, de repente é lá que Deus vai operar. É lá que Deus vai fazer a obra. É lá que Deus vai transformar. É lá que Deus vai levantar pessoas até para te abençoar, bênção. É preciso abrir o coração quanto a isso. Quantos crentes que não estão entendendo isso? Muitas vezes pensamos, irmãos, que aquela pessoa que é boazinha, entre aspas, que vai converter e não converte, de repente aquele homem que fala palavrão, aquele homem difícil, aquele homem adúltero, aquele homem que não tem mulher que chega para ele, de repente Deus converte ele. Entende? Eu quero começar a terminar. Hoje nós pregamos sobre o tema: há santos na casa de César. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Olha, na tua família lá, você pode dizer: ninguém presta, mas presta. Lá presta. Deus tem um projeto na tua vida, na sua casa lá, naquele trabalho. Quem sabe você está aí, você desistiu da caminhada, Deus te escolheu. Lição do rato. Certa vez, um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo uma caixa. Pensou logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda, advertindo a todos: há uma ratoeira na casa! Uma ratoeira na casa! A galinha: desculpe-me, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada. Por favor, não me incomode. O rato foi até o porco e: há ratoeira na casa! Ratoeira! Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser orar por você. Mas fique tranquilo, que o Senhor será lembrado nas minhas orações. O rato dirigiu-se à vaca e: há uma ratoeira na casa. O quê? Ratoeira? Por acaso você acha que eu estou em perigo? É claro que não.
Então o rato voltou para casa desolado e abatido para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu um barulho, como o da ratoeira pegando sua vítima. A esposa do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não percebeu que a ratoeira não havia pego um rato. A ratoeira havia prendido a cauda de uma cobra venenosa. É isso mesmo, a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. A esposa do fazendeiro voltou para casa, porém com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram para visitá-la. Então, para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Moral da história: na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. O problema de um é problema de todos. Nós aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Pense nisso. Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas? Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde está acontecendo um grande banquete. Porque onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer, e os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Quem só pensa em divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir os elogios de um insensato. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle seu gênio, este teu jeito estúpido de ser. Não diga tudo o que lhe vem ao pensamento. Cuidado para você não alimentar o ódio. Você só prejudica a sua saúde e a sua paz de espírito. Se queres ser feliz, não fique perguntando para si mesmo por que os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Porque fui feliz ontem e hoje não sou. Esta pergunta não é nada inteligente e nem original. Todos neste mundo devem ser sábios. A sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. Protege talvez muito mais do que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute dos seus bens. Mas no dia da adversidade, considere que tudo vem de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol. Não existe ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho lhe dou, e muito sábio: não fique escutando tudo o que dizem ao seu respeito e as notícias maliciosas sobre as pessoas.
Você poderá ouvir um dia, ouvir o seu empregado falar mal de você. Mas pense bem, será que você não tem até com frequência falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas estas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho que confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém afinal descobrir o profundo e complicado sentido da vida? No entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas o mais profunda e sensamente possível. Queria encontrar respostas para as mesmas perguntas, saber a razão de serem a maldade e a falta de juízo, esta loucura. Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher, cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar o Senhor consegue fugir dela. Mas o fraco e o perverso, este cai no seu laço de morte e se torna o seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco, quando procurei respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um em quem eu poderia confiar. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios sabem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente, ainda que desprovida de beleza.